Cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre um dos últimos lançamentos dentro da Netflix, que é o filme O Jogo do Predador. Sasha é uma viciada em adrenalina que se propõe a conquistar um rio ameaçador. Porém, ela descobre que a natureza não é a única coisa que procura sangue. O filme tem direção de Baltazar Comacour e roteiro de Jeremy Robbins, e é protagonizado por Charlize Theron, que já é expert em filmes de ação. A atriz, inclusive, disse que esse é um dos seus filmes favoritos, relacionando principalmente com a época da vida dela. Na história, então, acompanhamos a Sasha, que adora praticar esportes radicais e perigosos por conta da adrenalina que ela sente enquanto pratica esses esportes. Porém, sua empolgação faz, por vezes, ela agir sem cautela, o que, eventualmente, causa uma tragédia dentro da sua vida. Um tempo depois, para lidar com o seu luto, a Sasha resolve desbravar um rio na Austrália, porém acaba sendo perseguida por um caçador, precisando testar os seus limites para sobreviver. Apesar da ideia do grande vilão dentro da história ser o próprio ser humano, eu diria que as cenas mais aterrorizantes e assustadoras dentro do filme são as cenas em que a gente vê ela praticando esses esportes perigosos, aqui em principal a escalada, onde é basicamente ela contra a própria natureza. Parte disso vem por conta da ótima ambientação, onde a floresta é um personagem e garante uma imersão dentro da aventura vivida por Sasha, ajudando e prejudicando a protagonista, em momentos parecendo acolhedora e relaxante, e em outros assustadora e intimidante, até por conta da natureza ser indiferente aos acontecimentos alheios. Claro, também traz essa sensação por conta da vastidão que a gente vê ali dentro daquela floresta, onde basicamente não tem ninguém por perto para ajudar ela, né? Então ali não adianta ela gritar, não adianta ela fazer nada, ela tá completamente sozinha e depende somente dela. Honestamente, eu gosto bastante da ideia do grande vilão da história ser o ser humano, e acho que isso funciona muito bem. A gente já tem muitos filmes de catástrofes que, enfim, já são bons à sua maneira, mas eu acho sempre interessante colocar esse questionamento, né, de o que realmente deixa a gente nervoso, o que realmente assusta a gente naquelas situações, né? Aqui, particularmente, o fato dela estar sozinha não é algo que necessariamente assustaria ela, né? Mas sim o fato de que ela não está sozinha e que tem alguém atrás dela, né? E que pode estar em qualquer lugar ali naquela natureza. Mas eu acho interessante essa exploração, assim, do ser humano como grande vilão, né? Os últimos dois filmes do Guilherme Del Toro, o Frankenstein e o Beco do Pesadelo, ele já explora bastante essa questão, né? Trazendo, ao invés de um monstro mesmo, né, na figura como você imagina ele, como ele fez nos seus outros filmes, ele traz o ser humano como esse monstro, né, mostrando como a ganância, a ambição, a obsessão, né, e a própria loucura do ser humano, com o estímulo certo, podem se tornar extremamente perigosos. De certa forma, essa natureza livre e hostil também representa a nossa protagonista, que depois de passar por essa tragédia, acaba escolhendo se isolar e viver em completa solidão, muito por estar remoendo esse sentimento de culpa, né, e tendo que lidar com o próprio luto, recorrendo a esses perigos para fugir do que ela sente, né? Fugir de toda a tragédia que ela passou, de tudo que aconteceu, e não ter que lidar com essas questões. E uma curiosidade é que a Charlize Theron treinou excessivamente pro filme com a alpinista profissional Betty Bruden, realizando muitas de suas sequências de escalada, o que justifica as cenas serem as que mais chamam a atenção dentro do filme. Mas apesar da atriz ser o grande nome dessa produção e até mesmo ser utilizada fortemente dentro do marketing do filme, na minha opinião, um grande destaque no quesito de atuação e até mesmo de personagem fica com o Taron Egerton. Eu não sabia que o ator estava no filme e eu fiquei muito contente em ver ele interpretando esse tipo de papel, até porque eu só conheço ele de filmes como Rocketman e Kingsman, que ele interpreta personagens completamente diferentes, né? Mas aqui eu acho que ele conseguiu cumprir com as expectativas de trazer um vilão realmente assustador. Ben é um homem intenso que resolve colocar Sasha como sua própria presa, a colocando em um jogo doentio de caça. O personagem assusta principalmente pela sua inteligência e pelo quão divertido e recompensador ele acha toda essa caça, sendo por vezes imprevisível. Enquanto eu assistia, até um pouco pelo visual do personagem, eu pensei bastante na performance do James McAvoy em Fragmentado, que inclusive eu acho que é uma das mais injustiçadas de todos os tempos, mas acho que os dois têm o mesmo estilo, assim, de ter essa coisa meio animalesca, assim, pro personagem, meio que indo de 8 a 80, né, por vezes se mostrando extremamente intenso e emocional e logo rapidamente indo pra um personagem muito frio e calculista, o que lógico pega a gente meio que desprevenido em vários momentos. E até por trazer essa ideia de uma caça dentro de uma floresta, o filme me lembrou algumas outras obras, como o próprio Rambo, principalmente na questão de usar a natureza ao seu favor, né? E acho que tem muito da gente torcer pelo protagonista, tanto em Rambo quanto
aqui no filme O Jogo do Predador. Eu também pensei bastante em O Amargo Regresso, principalmente com a ideia de que a natureza é perigosa, mas o maior perigo realmente vem dos humanos. E de certa forma até lembrei de O Fugitivo, com Harrison Ford, que explora essa mesma dinâmica de gato e rato, enquanto o protagonista vai meio que investigando algumas coisas ali no processo, né? Em O Fugitivo é a própria investigação de o que aconteceu pra ele estar sendo perseguido, né? Mas aqui acho que tem um pouco de descobrir do passado, do vilão, o que nós vamos fazer agora, então acho que tem uma certa similaridade. Porém, eu devo admitir que eu não achei a perseguição tão empolgante quanto ela deveria ser, até pelo título do filme ser O Jogo do Predador. Parece que muitas vezes, principalmente quando tá quase acontecendo, a cena é um tanto quanto diminuída, assim, não necessariamente cortada pela metade, mas tem aquela sensação de um clímax meio que pausado, assim, o que quebra totalmente a tensão dentro do filme. Além disso, eu devo admitir que ele me pareceu um filme meio estranho, porque eu não entendi exatamente pra onde ele queria ir. Pareceu que ele tentou pegar vários plots de diferentes filmes, assim, dentro da natureza, mas ele não conseguiu se entregar a nenhum deles e ao mesmo tempo não conseguiu desenvolver bem nenhum deles. No começo do filme, e até quando eu fui assistir eu não vi nenhum trailer, eu achei que seria mais uma história meio mulher versus a natureza. E até o começo da história me lembrou bastante o filme Twisters, que acho que tem um pouco essa pegada e que acho que também começa com uma tragédia, né? E acho que seria interessante ver a personagem lidando com as condições da natureza ali naquela floresta, como é que ela vai lidar com essas coisas. Depois o filme se torna essa caça que eu acho que não é bem aproveitada, já que ela não é nem metade da história. É muito curto esse período que a gente vê. E a gente também não vê muito bem a Sasha formulando formas de escapar, né? Criando, assim, com a inteligência dela, como escapar ali daquelas situações. E pra mim a pior parte é que esse filme não tem qualquer tipo de transformação ou superação da protagonista. Ela começa a história solitária e isolada e ela termina a história isolada e solitária. Senti falta dela talvez descobrir alguma coisa diferente aqui, né? Talvez poderiam ter incluído alguma conversa entre ela e o Ben que ela realmente falasse a verdade, que ela entendesse que não é certo viver daquela forma, que não é certo ter esse vício na adrenalina, né? Que apesar de ser muito legal a gente ver dentro do filme, não deixa de ser um vício, não deixa de ser ela meio que postergando os sentimentos dela, né? Encobrindo pra tentar sentir essa adrenalina, pra tentar não passar por isso. Então, assim, acho que poderia ter sido muito mais interessante essa questão de história. E honestamente devo admitir que esse filme me perdeu em vários momentos dentro da sua história, muito porque eu achei as cenas de perseguição bem similares uma com a outra, então se tornou repetitivo em certos momentos, apesar de ser curta esse período, né? Não conseguiram explorar muito bem tudo que eles poderiam, porque você tem toda essa ambientação extremamente imersiva dessa floresta no meio do nada, com essa vegetação que cobre completamente ali eles, com esses rios cheios de pedra, enfim. Eu acho que poderia ter sido explorado de uma forma muito mais interessante. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota 5 e ele tá disponível na Netflix. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Jogo do Predador e também deixar aqui nos comentários qual que é o seu filme de desastre ambiental favorito. Então foi isso e até o próximo vídeo.